Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Double IT. Meu nome é Adriano e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre programação síncrona e assíncrona e agora sobre promises. Para quem não viu o último vídeo em que a gente falou sobre programação síncrona e assíncrona, pausa agora, dá uma olhada no vídeo, um vídeo curtinho para vocês entenderem o básico do conceito de programação síncrona e assíncrona. Vai ser muito importante para vocês entenderem o que nós vamos fazer hoje, que nós vamos falar sobre promises, ou promessas. Então, eu já estou com o meu Visual Studio Code aberto aqui. Para quem viu o primeiro vídeo, sabe que nós estamos rodando esse código JavaScript em Node, que é bastante simples. Quem tiver problemas com a instalação, é só entrar no Google, instalar e verificar se está tudo certo. Nós criamos aqui no primeiro vídeo esse código muito simples, né? Não tem nada demais, são só alguns console logs mostrando aqui a ordem da execução das nossas informações, dos nossos comandos que nós estamos passando aqui para esse JavaScript. O que nós vamos fazer hoje é compreender o conceito de promise, para que ela serve e como nós podemos até criar as nossas próprias promises dentro do nosso código. Então tá ótimo. O que nós vimos aqui foi que eu forcei uma programação assíncrona, entre aspas aqui, utilizando o setTimeout. Quando eu utilizo o setTimeout, eu estou forçando o meu código a esperar algum tempo, no caso aqui 100 milissegundos, para que ele execute o código que está aqui dentro, no caso essa function. Porém, quando a gente está trabalhando realmente com programação assíncrona, trabalhando com APIs, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo essa API vai levar para me retornar algum tipo de informação. Então eu preciso trabalhar com uma garantia de que eu vou apenas executar um código que precisa do retorno daquela função apenas quando ela realmente retornar. E é aí que a promise entra. O que eu vou fazer aqui é um exemplo de uma promise. Então nós vamos criar um método que retorne uma promise. Então vamos supor que aqui nesse método showName eu vou fazer um fetch from API. Estou simulando, tá bom? Então vamos simular que esse método ele vai fazer uma consulta para uma API e vai me retornar alguma informação. Eu quero criar aqui dentro a minha promise. Para criar uma promise é bastante simples, basta eu fazer new promise. Essa classe promise aqui, o JavaScript já vai compreender, tá bom? Então ele sabe o que é essa promise e ele sabe o que ele tem que fazer com isso. Então eu estou instanciando essa classe e aqui dentro dela eu vou passar o que eu preciso executar. Estão vendo aqui na descrição, executor. Então, o que eu tenho que fazer com essa promise, tá? No caso aqui, eu posso receber dois parâmetros em uma determinada função. Assim como o timeout, eu preciso passar uma função aqui para ele. Então eu posso receber dois parâmetros. Então eu vou fazer aqui function, e ele recebe dois parâmetros. Vocês podem até ver aqui na própria documentação. Ele recebe o resolve e ele recebe o reject. Tá? Então eu vou colocar aqui resolve e reject. Que são as duas opções que ele tem. Porque a promise ela pode dar certo, então ela pode dar um resolve, ou ela pode dar um reject em caso de algum tipo de exceção. E aqui nessa função eu vou colocar o que eu quero que seja executado por essa promise. No caso, eu vou colocar aqui, para simular uma consulta a uma API, eu vou pôr set timeout. Então vou colocar aqui uma determinada função, quero que essa função retorne, por exemplo, um objeto JSON para mim. Então eu vou colocar aqui resolve, eu quero que ele dê sucesso retornando para mim um objeto. Vamos supor que é um objeto que represente um usuário. Então vou colocar aqui name Adriano e e-mail vai ser adriano@email.com.
certo? Só para fazer uma rápida simulação. Salvo as minhas informações aqui. Ele até fez uma... Eu utilizo o Prettier aqui, então quando eu salvo ele faz algumas correções de formatação para mim, tá bom? Maravilha. Com isso aqui, a única coisa que falta aqui para o set timeout é que eu preciso colocar o tempo que eu quero que ele demore para retornar essa informação. Então eu vou colocar aqui 500 milissegundos, tá? Meio segundo. Posso retirar esse set timeout daqui. Muito bem, com isso então eu já tenho a minha função que tem uma promise, mas eu ainda não acabei, ela não está correta, porque eu preciso fazer com que essa função retorne essa promise para mim. Porque eu preciso trabalhar com essa promise de alguma maneira, eu preciso indicar o que eu tenho que fazer com essa promise. Então eu vou colocar aqui return new promise, certo? Vamos ver o que vai acontecer quando eu executar esse código. Tá? Então node.main, ele vai dar... Opa! Primeiro ele vai dar o erro aqui porque eu mudei o nome da função. Então é fetch from API. Tá? Ele não fez nada, tá bom? Ele executou essa função aqui, mas ele não fez nada com o retorno dessa função. Ele não executou nada, ele não fez nada, então no caso aqui não tem nenhum tipo de retorno. Ele só fez passo 1, 2 e 3. Agora, vamos entender um pouquinho novamente como funciona, né, essa promise. Quando eu retorno uma promessa, eu estou dizendo para o meu código que em algum momento ele vai retornar. Eu estou indicando para o meu código que em algum momento ele vai retornar algum tipo de resultado. Mas eu não sei quando. Então eu preciso indicar aqui no meu código o que ele precisa fazer quando o retorno vier, quando o retorno voltar. Então no caso, eu vou trabalhar aqui com a promise, e essa promise ela tem 3 métodos que eu posso encadear aqui com o retorno da promise, que é o then, o catch e o finally. O then é utilizado para caso de sucesso, o catch é utilizado para caso de exceções, e o finally ele é executado em qualquer situação, tá bom? Ele, tanto se der o sucesso ou erro, ele vai ser executado. O que eu quero fazer no sucesso, o que eu quero fazer no erro e o que eu quero fazer independentemente do caso, se der sucesso ou erro. E aqui dentro eu tenho que passar uma function para ele. Tá? Eu tenho que passar uma function. Essa function ela recebe um parâmetro. Vocês vão ver aqui ó, que até na própria descrição ele mostra que ele recebe um value. Ele recebe alguém que é um valor que é o retorno dessa função, que é o retorno dessa promise. Então, vou colocar aqui result, posso pôr o nome que eu quiser, tá bom? E vou colocar aqui console.log result. Maravilha, vamos ver como que ele vai executar aqui para mim. Então, ó, olha que legal, ele funcionou já. Ele mostrou passo 1, passo 2, passo 3, e o result é exatamente o retorno que ele está fazendo aqui no resolve. Então, aqui ele mostrou, ele fez o passo 1, passo 2, passo 3 e o retorno da minha promise, tá bom? A mesma coisa, se eu quiser tratar aqui no catch, eu posso fazer da mesma forma uma function. Essa function, ela recebe como parâmetro o reason, ou seja, é o resultado, perdão, é o motivo do porquê aquilo deu erro. Então, aqui vai ter um error, por exemplo. E eu vou colocar aqui console.error. Error. Tá? Ele vai exibir esse erro. No caso aqui, essa promise nunca vai retornar um erro, tá? Nunca vai retornar uma exceção porque eu não estou usando o reject. Eu já vou explicar para vocês como que funciona. E no finally, eu simplesmente executo uma function e aqui ela não retorna nada, tá? Porque ela independe do resultado de sucesso ou de erro. Ela é apenas, vamos supor que eu queira dar um
alerte para o usuário quando retornou alguma coisa, independentemente do resultado. Então eu vou por console.log finalizado, tá bom? Beleza, vou executar isso aqui para vocês verem o retorno. Então, passo 1, passo 2, passo 3, o retorno de sucesso e o finalizado. Agora vamos simular um erro. Vamos simular como que seria um erro aqui efetivamente. Então, ao invés de colocar aqui o resolve, eu vou colocar o reject. E o reject eu ponho o erro, tá? Tá vendo? Eu ponho o reason. Então eu posso colocar aqui deu erro. Só isso. Só para mostrar. E esse reason eu posso, por exemplo, colocar um objeto, eu posso fazer várias situações aqui diferentes que eu posso utilizar lá embaixo. Mas eu quero só retornar uma string com deu erro para exibir para vocês. Então, ó, passo 1, passo 2, passo 3, deu erro e finalizado. Para vocês verem que o finally ele é executado independentemente do retorno. Então, só para vocês terem a certeza aqui, ó, que ele está executando, vou colocar erro e aqui eu vou colocar sucesso. Tá? Para vocês verem que ele está realmente executando o que está dentro do catch. Então, ó, erro, deu erro. Se eu volto o meu código ali para o resolve e executo, sucesso e o retorno que eu quero ali do meu sucesso. Então, nós já conseguimos aqui trabalhar com uma promise. Então, vocês já compreenderam um pouquinho mais do que significa uma promise, que é essa promessa, esse track. Então, aqui vocês já conseguiram compreender um pouquinho mais do básico da promise, como que nós trabalhamos com ela de maneira aqui bastante simplificada, existem formas mais complexas de usar, mas aqui vocês já conseguem compreender que eu consigo criar uma promise dessa maneira, eu uso o resolve para dar o sucesso, para retornar o sucesso, ou o reject para retornar o erro. E aqui é a forma de trabalhar com ela, de encadear as informações dela, é assim. Então eu tenho o then, que é o tratamento do sucesso, eu tenho o catch, que é o tratamento do erro, e eu tenho o finally, que é executado independentemente do resultado. Vamos, por exemplo, simular aqui uma situação onde eu não coloque o catch, eu só ponho o then. Então, ou seja, eu não estou tratando o erro. E vou forçar o retorno do erro aqui. Se eu executar esse cara, ele vai dar uma... Tá vendo? Ele está dando uma exceção não tratada. Isso aqui vai quebrar a minha aplicação. Se eu não tratar o meu erro, a minha aplicação ela simplesmente quebra, vai dar aquelas exceções enormes na tela e vai parar de trabalhar o meu fluxo aqui, né? Então ele vai executar até esse ponto e aí na hora que ele chega nessa exceção não tratada, ele quebra a minha aplicação. Por isso que é importante sempre eu colocar o catch também quando eu estou trabalhando com as promises. Porque isso aqui, se eu pensar que isso aqui é um retorno do servidor, vamos supor que ele pode retornar um erro de servidor não encontrado, ou deu um erro no servidor, o servidor está off, e aí ele vai retornar um erro, eu preciso tratar isso aqui de alguma maneira. Tá bom, pessoal? Beleza, pessoal? No próximo vídeo dessa série eu vou falar um pouquinho mais sobre promise e como nós podemos deixar esse código um pouquinho mais legível, como que nós podemos trabalhar com o async e await, em que a gente consegue deixar esse código mais legível, mais fácil de compreender e deixar pelo menos um pouco mais simulado de como seria uma programação síncrona e não assíncrona. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil aqui esse conhecimento sobre promises e fiquem ligados para o próximo vídeo.